Então vamos lá, mais uma aula nossa sobre projetos de instalações residenciais, seguindo o que nós já vimos na aula anterior. Vamos ver primeiramente então o que nós vimos. Nós vimos então sobre ramal de entrada, que são os fios de entrada da residência, né, que pode ser mono, bi ou trifásico. Residência onde o fornecimento de fase neutra é 110, normalmente se trabalha então com duas fases mais neutras. Nosso caso aqui, que é 220 Santa Catarina, então normalmente é fase neutra para instalações menores, depois duas fases neutras, bifásica, trifásica daí, né? Isso vai depender da potência de demanda ou carga instalada, né? Ou então até mesmo se o proprietário tem um aparelho, né, que funciona com as três fases, daí tem que ser trifásico. E o que nós vamos ver hoje então? Nós vamos conversar agora sobre interruptores simples, paralelos e intermediários. Vamos ver então como que funcionam essas ligações e como fazer isso, representar isso no projeto. Então iniciamos pelo simples, lógico, poderia ser diferente. Aqui essa representa como se fosse um corte, né, numa estrutura, ilustrando então as instalações por dentro. Lembrando que essas figuras foram pegas da apostila Prisma, né, de uma empresa que trabalha, que produz fios. Então aqui em vermelho representa então o fase, né? Então fase seria a força, né, da instalação, digamos assim, para facilitar o entendimento. Ele está representado vermelho. Aqui essa simbologia representa então os fios, tá? Então fio fase é representado por esse I maiúsculo grandão aqui, e o retorno seria então pelo fio menor aqui, um I minúsculo, um I maiúsculo também, só que menor. Então, fase inicialmente ele passa pelo interruptor, né? O que é um interruptor? O interruptor é uma tecla que a gente liga e desliga o contato, só que ele abre e fecha o contato, né? Então, na sequência, a gente chama de retorno, mas na verdade continua sendo fase, né? Se analisar de forma direta, assim, o fase ele entra e vai para a lâmpada para poder funcionar o circuito, tá? Porém, como passa pelo interruptor, a gente chama ele então de retorno, tá? O retorno está preto, então ele vai direto para a lâmpada daí, ok? Se tem mais de uma lâmpada que acende pelo mesmo interruptor, ele continua, o retorno vai, liga para outra, se tiver mais, a gente vai ligando tantas lâmpadas quanto for necessário. Por exemplo, uma sala de aula, né, que geralmente tem uma tecla assim, de várias lâmpadas, então quando eu aperto essa tecla, eu mando o fio para o retorno, vai para a lâmpada, depois vai para outra, até terminar todas as lâmpadas que acendem aquele interruptor. Aqui em cima tem a representação então do fase, neutro e terra, né? O fase representado vermelho, o neutro e azul, e o verde nesse que é o verde, amarelo, é o terra, tá? Aqui a norma, então a representação da norma, o neutro é representado esse L invertido, tá? Pois eu vou mostrar outra forma que eu costumo fazer. Então é bem simples o interruptor, né? Simples. Como é que fica tudo isso em planta, então? Em planta, né, aqui eu represento primeiro esse traçado aqui, a gente chama então de eletroduto, tá? Essa linha que representa aqui. Então, ou seja, não são os fios, tá? Isso aqui que eu estou representando. Simplesmente é o caminho que eu tenho para passar os fios. É aquela mangueira corrugada que a gente vê na laje, né, quando está concretando, ok? Então é isso que eu estou representando aqui, ó. Essa bola redonda aqui, ó, né, eu represento esse círculo, seria então o meu ponto, né, no teto, aquela caixinha. Sendo que o 100 é a potência de iluminação, que nós vimos na aula anterior, que a potência de iluminação é definida em função da área. Então esse banheiro tem menos que 6 metros quadrados, então é 100 VA. Esse 1 indica o circuito, então o circuito a gente identifica por número, assim como está vendo esse triângulo aqui, a representação de uma tomada. Então eu identifico ele pelo 3, o circuito dele. Esse outro triângulo todo achurado indica uma tomada alta, né, tomada de chuveiro. Não quer dizer que eu vou colocar uma tomada, esse é um ponto, né, na parede. Está identificado pelo circuito 7. Aqui uma outra tomada para o lavatório, tá, com o circuito 5. Então os números identificam os circuitos. Tá? Esse número grande total aqui é a potência, e as letras minúsculas aqui a gente representa o retorno. A gente identifica então a iluminação com retorno que vai ser associado a um interruptor, então com a mesma letra que seria o G aqui, né? Então quer dizer que esse interruptor acende essa lâmpada, tá certo? E como que eu faço a identificar a ligação então? Então olha só, o circuito 1 está vindo por aqui, ó. Ele vem lá do quadro, o quadro dessa residência ele está mais aqui para baixo, eu não consigo ver nessa planta. Então aqui está vindo fase, neutro, terra, como eu falei para vocês, eu identifico, eu uso o L, olha só aqui, ó, o circuito de tomada, né, que é fase, neutro, terra, já vimos antes como ligar a tomada, ó, fase, neutro, terra, com o circuito 3. Então eu uso o L maiúsculo para facilitar, né, usar o atributo direto no AutoCAD, né. Posso criar também, né, eu tenho livros de AutoCAD, vocês podem pesquisar lá, pelo meu nome, Samuel João da Silveira, consegue encontrar fácil um livro de AutoCAD meu, e lá eu tenho como criar os blocos com atributo, assim como
criar um bloco com atributo desse simples, bem como um outro bloco com atributo com L invertido, tá? Que também deve fazer, só que dá mais trabalho, ok? Como eu não vejo tanto problema assim o fato de a gente representar o L assim, o neutro, né, colocando isso numa legenda, então não há problema algum para a pessoa que for fazer a execução entender isso. Então, vindo lá do quadro de distribuição, fase neutro terra, circuito 1, está aqui, eles chegam na tomada, como na tomada de ponto de iluminação, como nós vimos no corte ali, né, o neutro terra já fica direto aqui na iluminação. Aqui, voltando um pouco para outra apresentação, eu esqueci de comentar um pouco sobre terra, né? Vocês estão vendo que o terra está representado aqui, ó. Mas você pode se perguntar, mas como que eu vou ligar o terra numa tomada, num ponto de iluminação? Nós vamos usar isso somente, né, se vocês tiverem realmente uma carcaça metálica. Por exemplo, se for só aquele bocal, aquele pafunzinho de plástico que tem, né, o terra fica isolado lá em cima. Agora, se você trocar aquilo ali depois e colocar uma luminária, né, com estrutura metálica, daí esse terra vai ser ligado nessa carcaça, tá? Então ele tem essa função. Então por isso, todos os projetos devem aparecer o terra, vai ser ligado ou não, dependendo do que foi instalado ali no ponto, tá certo? Que aqui essa representação a gente não está caracterizando se vai ser um Paflon, se vai ser uma área fluorescente, se vai ser LED, tá? Nós estamos criando um ponto no teto. E esse 100 também não quer dizer que vai colocar uma lâmpada incandescente de 100 watts ali, tá? E sim que é para dimensionar o circuito. A lâmpada depois coloca uma lâmpada de 9 watts, por exemplo, que já seria suficiente para esse ambiente. Ok? Ficou claro então? Resumindo, continuando então, como é que eu faço a ligação do interruptor? O phase está aqui, ó, esse I maiúsculo indo para o interruptor. Então, quando ele chega ali, né, vai passar na tecla, né, então o interruptor ele tem 2 botões, ok? Ele entra ali e depois retorna, então, o retorno, né, para cá, ok? Que seria esse I maiúsculo, só que um pouco menor, indicado por G. Ele vai para a lâmpada, ok? Então, só isso. Vai um phase e volta um retorno, pelo mesmo eletroduto. O fase do interruptor, né, eu não costumo representá-lo quando não tem outro fase no mesmo eletroduto, porque a lâmpada já está caracterizando que é o circuito 1, então não há necessidade. Mas, se vocês quiserem, para deixar bem mais claro, identifique, não tem problema nenhum. Como aqui ó, não está sendo identificado. Isso aqui é um interruptor paralelo, nós vamos ver agora como é que funciona o paralelo. Então, o interruptor paralelo, ele tem, sempre quando eu tenho uma lâmpada que eu acendo ela em 2 pontos distintos, né? Por exemplo, uma casa que tem 2 pavimentos, teoricamente tem que ter no mínimo um interruptor paralelo embaixo e outro em cima no início e no final da escada, né? Para que a pessoa possa acender embaixo, quando chegar lá em cima apaga a luz, ou o contrário, tá? Então, como é que funciona isso? Então, isso aqui ó, representa o meu interruptor paralelo e aqui o outro interruptor paralelo, né? Lembrando, tem fase neutro terra aqui, né? Neutro terra. Então, fase, né, lembrando, ele nunca vai para a lâmpada direto. Né? Então, isso é a primeira coisa que tem que ficar no sangue de quem quer trabalhar com o projeto. Fase não vai para a lâmpada, né? Porque se fosse, tu não teria como ligar e desligar. Então, digamos, se tivesse aquela lâmpada, né, tipo uma abajur, né, aquela antiga, o cara puxava um cordãozinho, daí iria direto para a lâmpada. Tá? Na verdade, teria um interruptor associado nela, né, direto. Então, aqui o fase vai para o primeiro interruptor paralelo, ok? No caso, o interruptor paralelo tem 3 botõezinhos, né? No parafusos, na verdade, tem 3 parafusos, 3 bornes atrás. A pessoa conecta o fase sempre no borne do meio, e aí ele vai ficar com 2 contatos, sendo que nesse caso, quando a gente aperta o botão, a gente fecha, abre um contato, nesse caso esse aqui, o botão viria para cá, a tecla. Então, abre um contato e fecha outro, sempre funcionando dessa forma. Então, sai desse interruptor paralelo, sairão então 2 retornos. Eles vão para onde? Para o outro interruptor paralelo, aqui, ó, tá? Esses interruptores para retornos, eles chegarão então nos bornes da extrema, tá? Chegando então sempre na extremidade dos bornes do interruptor. Faz diferença se eu ligar esse com esse com esse? Não faz nenhuma diferença. Mas fará diferença se ligar ele no meio, ok? No borne, né, no parafusinho do meio, ok? O do meio, por que eu tenho que ligar? O que eu tenho que ligar? O retorno que vai para a lâmpada. Então, sempre a instalação tem que ser dessa forma, tá ok? Por que isso? Olha só. Vamos acompanhar a energia do jeito que está. A corrente vem aqui, a fase vem. Dessa forma o contato está fechado. Então ele vem para cá. Ó. Vem. Quando chega aqui, o contato está aberto. Ou seja, a lâmpada está apagada. Agora, se eu apertar qualquer um desses interruptores, acenderá essa lâmpada. Vamos, por exemplo, apertar esse daqui. Ó. Se eu apertar agora o contato abre aqui embaixo e ele fecha aqui em cima. O contato vai fazer esse movimento aqui. Ó. Vai fechar aqui em cima. Então a energia vem por cima. Ó. Vindo por cima, ela encontra o contato fechado aqui ó, e aí liga a lâmpada. Tá? Se eu tivesse apertado esse daqui, ó, olha só, a lâmpada, a energia viria por aqui, estava fechada aqui, vem,
daí ele muda lá em cima, ele fecha aqui embaixo, também acenderia a lâmpada, tá? Então qualquer um dos dois que eu acender, que eu apertar, acenderá a lâmpada, né, nessa posição. Agora, como que fica isso olhando um corte? Olha só, aqui ó, fase vem, conecta no borne do meio do interruptor e saem dois retornos. Esses dois retornos, lembrando que eles não vão para a lâmpada, ó, eles só estão de passagem por aqui, ó, pela caixa de passagem do teto. Passaram, chegaram até o interruptor, né, o outro paralelo, e sai o retorno do meio e vai para a lâmpada, olha só. Como que fica a representação do projeto? Olha só aqui, ó, fase, dois retornos, né? E aqui três retornos, tá? Em planta, fica dessa forma, olha só a representação. Vamos entender então um pouco essa planta. Ponto de iluminação no teto desse ambiente, é um ambiente relativamente grande, por isso a potência é mais alta, tá? Então ele é do circuito 1 também, igual a outra. E aqui eu tenho o meu fase, olha só. Meu circuito 1 está chegando por aqui, ó. Circuito 1 chegou aqui. O neutro terra eu já deixo conectado com a lâmpada. E o fase vai para o interruptor. Eu escolhi esse como poderia ter escolhido o outro. Então o fase está vindo nele, né? E aí o que acontece? Saem dois retornos. Estão ali, a representação dos dois retornos estão exatamente ali, ó. Ou seja, o retorno J, porque o meu interruptor está J aqui, né? Ficou meio próximo ali, não dá de ver direito, mas é o J. E aqui o J, ó. Então esses dois retornos estão passando por aqui, lembrando, eles só passam, não conecta nada, esses dois, ó, estão indo ali, ó. Então aqui eu tenho três retornos porque dois estão indo, conectaram nos bornes extremos desse interruptor paralelo e aí sai um deles só, que daí sim vem para a lâmpada. Então a instalação é bem simples, desde que a pessoa entenda, né? Então fase neutro terra chegando aqui, neutro terra conecta na lâmpada, fase vai direto para o interruptor paralelo e saem dois retornos que vão direto para o outro interruptor paralelo. Chegando lá, volta um para a lâmpada. Simples assim, ok? Lembrando que a tomada, né, como já vimos, aqui, ó, fase neutro terra direto para a tomada, ok? Não tem muito que inventar circuito de tomada, é bem simples. Novamente, a representação do fase, né? Como eu disse, eu não costumo representar o fase, porque fica claro que esse aqui é o circuito 1, mas seria mais adequado, né? E aqui a mesma, agora, né, a mesma planta, porém, alterei a posição do interruptor, olha só, antes ele estava lá, agora está aqui, só para mostrar para vocês, né, para não decorar que vai em fase e voltam dois retornos, né, e voltando aqui, ó, né, não é para decorar, num eletroduto são um fase do retorno e no outro são três, né, porque dependendo do caminho, né, a posição, isso tudo muda. Então, como esse caso aqui, olha só, o interruptor paralelo, ambos estão na mesma parede, ok? Então, como é que fica a instalação aqui? Ó? Neutro e terra da lâmpada conecta direto. O fase está indo aqui, o fase veio. Nesse caso, eu optei por conectar o fase direto aqui. Okay? Então, o fase já conectou nesse interruptor. Saem dois retornos dele. Está passando por aqui. Está aqui. Ó. Dois retornos estão aqui. Chegando no interruptor paralelo. Chegaram dois. E aí volta o quê? Por isso que eu tenho três aqui. Ó. Volta um, por isso tem três. Deveria ter representado nesse trecho aqui também, tá? Faltou a representação, mas vamos seguir. Então chegou o que agora aqui? Um retorno. Vai conectar nesse retorno? Não, esse retorno tem que ir lá para a lâmpada. Está indo aqui, ó. Indo lá para a lâmpada, ok? Então, recapitulando, ó, fase chegou no interruptor, dois retornos estão indo, por isso tem três, dois indo, chegaram dois e agora volta um. Esse um tem que ir pronto para a lâmpada. Se tivesse o caminho direto aqui, eu mandaria um retorno para lá, mas não tem, então ele passa por aqui, ó. Vem, passa por aqui e chegou na lâmpada, ok? É isso aí. Agora, o intermediário. Como é que funciona o intermediário? O intermediário é esse interruptor grandão aqui, ó. Então, vou aproveitar para mostrar para vocês os dois interruptores, olha só. Então, esse é o intermediário, ele tem 4 bornes aqui, ó, que a gente usa. Tem, na verdade, esse modelo tem 6, mas a gente usa só 4, né? 2 entra e 2 sai. E aqui o nosso paralelo, olha só, o paralelo, ele tem 3 bornes, estão vendo aqui, ó, né? A resolução não fica muito boa, mas aqui tem um fio conectado aqui numa ponta, o retorno, o outro aqui, e o do meio está ali, ó, né? Como é preto fica difícil de ver. Esse aqui é igual, tá? Olha só, o fio vermelho é o fase, veio direto no meio, ó, e os dois retornos saindo aqui, ok? O simples, a diferença é que ele não tem esse buraquinho no meio aqui, não tem esse fio, esse parafuso no meio, tá? Ele só tem dois. Na verdade, ele não tem um da ponta, né? Ele tem um do meio e uma ponta assim, tá ok? Quando não tiver um simples, às vezes faltou e você tem um paralelo sobrando, você pode usar o paralelo como simples sem nenhum problema, tá?
Então, como é que fica essa instalação? Para que serve o intermediário, né? O intermediário tem situações que você precisa de mais de 2 pontos para ligar essa lâmpada. Por exemplo, antes se usava bastante em escada de prédio, né? Então chamava bastante de interruptor de prédio. Então ele conectava na escada, tu apertava ele num ponto e aí tu ia acendendo todas as lâmpadas, né, da escadaria inteira, né? E aí todos os andares tinham um interruptor desse intermediário porque a pessoa chegava ali e poderia acender, tá? Mas num ambiente, por exemplo, que tem 3 entradas, né, 3 alternativas de acesso ou saída, é aconselhável ter um intermediário também, porque, né, a pessoa não pode, não tem como dizer, não, tu vai sempre sair por aqui, tu vai ter que ficar voltando, né? Eu gosto de fazer um projeto que a pessoa sempre entra no ambiente e acende a luz, e quando ela sair desse ambiente, ela apague a luz daquele ambiente e possa acender outra, né, para facilitar o dia a dia da pessoa. Então, se ela tem 3 possibilidades de acesso a esse ambiente, deveria ter 3 teclas, né, um em cada uma, para poder acender essa lâmpada, ok? E o intermediário, então, como o nome já diz, né, inter, quer dizer, vai ficar no meio, então ele fica sempre entre paralelos. Ó. Eu posso ter 10 intermediários, mas só vou ter 2 paralelos, ok? Como é que fica? Olha só, imagine que não existe, olha só a ligação, não existe esse intermediário aqui inicialmente. Os 2 retornos, eles passam direto, olha só, passando direto. Aqui não dá de ver direito, mas está saindo fio passando por aqui, ó, por baixo do dedo dessa pessoa. Então eles iriam direto. Então o que eu faço para o intermediário? Eu corto esses 2 fios, né? Quando eu corto 2 fios, eu fico com 4 pontos. E aí eu conecto nesses parafusos, né? E está pronta a minha ligação. Como que fica isso então? Como é que funciona o esquema, né, deles aqui? Ó? É bem simples. Vocês vão pesquisar em literatura e vocês vão ver que usa-se bastante também o nome em inglês de three-way ou four-way, né? 3 vias ou 4 vias, tá ok? Então como é que funciona a instalação? Olha só, o paralelo, como já vimos, tem 3 bornes. Então, e o intermediário tem 4 bornes, olha só. Então, quando a energia entra aqui, por exemplo, pega o contato aqui fechado, vem, aqui ele continua e aqui ele encontra aberto, olha só. Agora, se eu apertar um dos botões, qualquer um que eu apertar aqui vai acender a luz. Por exemplo, vamos apertar então agora esse daqui da ponta, olha só. Quando eu aperto ele, a energia vem, chega aqui em cima, ó, agora ela encontra fechada. Daí a lâmpada acende, ok? Se eu apertar agora qualquer um deles, tá, a lâmpada vai acabar apagando. Olha aqui, ó. Então apertei agora o do meio, olha só. O do meio, daí o contato agora deixou de ser X, chegou em paralelo, olha só. Então a energia vem por aqui e aí encontra aqui embaixo fechado, só que agora aqui está aberto, né? Daí a lâmpada apaga. Se eu apertar agora qualquer um deles, a lâmpada vai automaticamente acender, tá? Então, vamos ver o que acontece agora quando eu apertar a lâmpada, o interruptor. Vamos ver aqui. O interruptor, esse daqui, ó, da ponta. Então, encontrou fechado. Deu pane aí. Espero que a gravação não tenha dado pane. Vamos seguir aí. Não sei o que foi que houve. Já sei que eu apertei aqui, né? Ele está associado a um link e aí abriu o Explorer. Vamos lá então, a internet. Então, aqui agora encontrou fechado, ó. Fechou aqui, ó. E aí a lâmpada acendeu, tá? Então o intermediário ele fica no meio, ok? Ele fica no meio e aí ele vai fazer sempre a ligação assim. Você sempre liga 2 paralelos, né? 2 retornos que estão vindo do paralelo e depois os 2 retornos no outro paralelo, tá? Ele nunca nenhum retorno dele vai para a lâmpada, ok? Quem vai para a lâmpada é o retorno do meio de um paralelo, tá? Como que fica isso então dentro de uma parede, um corte, né? A ligação dos fios. Então olha só, o fase vermelho vem direto para o paralelo, ok? Qualquer um dos 2 eu posso escolher. Geralmente eu uso o que está mais próximo, chega a energia. Então chegou o fase ali, os 2 retornos, ó, os 2 da extremidade saem e vão direto para o intermediário. Então ainda aqui, ó, fizeram a ligação, opa, apertei ali, fizeram a ligação e os 2 retornos saem e vão lá para o outro intermediário, ok? E aí daí sim o do meio volta lá para a lâmpada, tá? Como fica a representação dos fios? Aqui, ó, fase 2 retornos, aqui são 4 retornos, 2 vindo, 2 saindo, e aqui 3 retornos, 2 vindo e 1 saindo. E como que fica isso então em planta, né, no projeto? Vamos lá, olha só, cadê os nossos interruptores? É essa lâmpada aqui, lâmpada identificada por A, circuito 1. Aqui eu tenho um interruptor paralelo, aqui eu tenho outro interruptor paralelo, e aqui eu tenho mais um interruptor, no caso agora o intermediário, né? Então a representação do intermediário é assim, ó, chura pela metade. Não quer dizer que a altura dele é diferente dos outros, não. Todos têm a mesma altura e sim
representação do intermediário dessa forma. Então vamos lá, como é que fica? Olha só, iniciei o fase por aqui, né? Eu já tinha o fase chegando nesse ponto aqui, veio o fase, aqui não está identificado com o número, né? Mas é do circuito 1. O fase chegou no paralelo e sai quantos retornos? 2, né? Olha só, se eu não tivesse o intermediário aqui, olha só, imagine, sem o intermediário, olha como é que fica a ligação. Ó. Não muda em nada, olha só, os dois retornos estão vindo por aqui, eles passariam direto pela lâmpada sem conectar, entraria nesse paralelo, retornaria um para cá. Então, só isso, está pronta a ligação, né? Se tivesse só esses dois pontos. Mas como eu tenho outra opção de entrada aqui, eu tenho o intermediário. Então, o que se faz? Olha só, nesse caso, esses dois retornos, eles passam por aqui e entram nesse eletroduto chegando para esse interruptor. Esse fase aqui ó, é por causa desse outro interruptor, ok? Então aqui está vindo dois retornos, chego nesse intermediário e retorno 2, por isso tem 4, retorno 2, passa por aqui, eles estão passando por aqui, chegando nesse outro interruptor. E aí volta o quê? Um retorno para a lâmpada, ok? É bem simples, pessoal. No começo, claro, parece um pouco confuso, mas precisa ficar claro aqui. Primeiro, né, para todos os interruptores, fase nunca vai para a lâmpada, só fase de passagem. Né? Segundo, o intermediário recebe dois retornos e sai dois retornos. Esses dois retornos vêm de um paralelo e dois retornos vão para o outro paralelo. Né? Então é bem simples. Só que não decore, né? Não decore que é fase, dois retornos, um, três retornos do outro e quatro retornos do outro. Porque se nós mudarmos o caminho, olha aqui, ó, mesma situação, porém agora eu estou usando o eletroduto da parede, olha aqui, ó, ok? Olha como muda. Continua sendo fase, dois retornos aqui, vem dois para cá, né? Só que agora está vindo por aqui, ó, 4 retornos, né? Que é 2 vindo e 2 voltando, né? Então esse layout até que não mudou tanto assim em relação ao outro, né? Porém, se eu optar por esse daqui, ó, observe que os interruptores estão na mesma posição, só que o caminho agora é esse, daqui para lá. Ó. Então olha só como mudou agora um pouco. Fase aqui, dois retornos vindo por aqui, dois retornos entraram aqui, ó, 2, ok? Intermediário. Conectaram dois aqui, daí o que acontece? Saem dois dele e vão para onde? Tem que ir para o outro paralelo, só que o caminho dele já é por aqui, ó. Então por isso tem 3, 2 vindo e um voltando. Esse que volta, ele passa por aqui e vai para a lâmpada, tá? Então observe que agora aqui eu não tenho nenhum eletroduto com 4 retornos. Eu tenho no máximo 3. Por quê? Porque o caminho é diferente. Então antes eu tinha 4 porque 2 entravam no intermediário e 2 retornavam. Como eles retornavam pelo mesmo caminho, eu tinha 4. Agora não, 2 entra por aqui, que está vindo desse lado de cima, vem por aqui, entrou nesse paralelo intermediário, conectou nele, e saem 2 que tem que ir para o outro paralelo. Como ele tem outro caminho, eles vão por aqui. E aí volta um por aqui, ó. Ok? Então fica bem simples, né? Porém, tem que entender bem isso, né? Entender como que funciona a instalação e não querer decorar, senão confunde, né? Bom, então, o que nós vimos hoje, né? Nós vimos a instalação de interruptor simples, paralelo intermediário. Simples, então, é um fazinho que vai direto para o interruptor e volta um retorno para a lâmpada. Paralelo, né, nós vimos que são dois interruptores que acendem a mesma lâmpada, né, em lugares diferentes, sendo que vai um fase para um paralelo, saem dois retornos desse paralelo, indo para o outro paralelo e retornando daquele ali um retorno para a lâmpada. E o intermediário, nós vimos que então que são associados sempre no mínimo 3 interruptores, sendo 2 paralelos e no meio intermediário. Nós podemos ter tantos intermediários quanto desejados. Sendo que fase vai para um paralelo primeiro, saem 2 retornos, vão para o primeiro intermediário, saem 2 retornos que vai para o outro intermediário se tiver, senão ele vai direto para o outro paralelo e volta um retorno para a lâmpada, ok? Lembrando, nunca esqueça, fase nunca vai para a lâmpada, ele passa por ela e vai para o interruptor, ok? Na próxima aula nós daremos uma olhada então sobre dimensionamento dos circuitos, mas talvez eu acho que eu vou fazer uma aula específica antes sobre como fazer as ligações de interruptores na escada, né? Ou interruptores que estão em pavimentos diferentes, né? Porque tem um macetezinho, tem um detalhezinho que pode criar uma certa confusão. É isso aí. Valeu!